Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Nos últimos dias, nós vimos o Bitcoin começar uma alta corrida de alta, né? Podemos até dizer, ou já tem sites dizendo, já tem pessoas dizendo que o Bitcoin começou uma nova bull run. Mas será que essa bull run não é uma bull trap? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você no gráfico, certo? Vou aqui partilhar a tela do meu computador e mostrar para você no gráfico a minha visão do Bitcoin. E nesse exato momento, até esse momento, o Bitcoin pode estar fazendo-se uma armadilha de compra para depois renovar fundo. Mas existe uma coisa, tá bom? Uma única coisa, tá bom? Uma coisa muito pequena, muito simples, né? No caso aqui, que pode simplesmente fazer tudo isso mudar e de fato a gente começar a ver uma nova tendência de alta. E tudo isso eu vou esclarecer para vocês no vídeo de hoje. Se você já gostou aqui do nosso canal, deixe seu like, se inscreve aí e bora pro vídeo que eu vou mostrar para vocês o que tem que acontecer nesse exato momento para a gente parar de considerar que o Bitcoin pode estar fazendo uma armadilha e considerar que de fato a coisa vai andar. E lembrando que já tem um tempo aqui que eu venho falando que Bitcoin pode ir a 21 mil dólares. Se essa coisa em particular acontecer, eu retiro a minha afirmação e digo que sim, Bitcoin já não vai abaixo do último fundo que a gente tem lá, que é mais ou menos a 28 mil, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, olha só, vou já partilhar minha tela aqui com vocês, tem muita enrolação, tá bom? Então vocês já conseguem acompanhar aí a minha tela, né? Vocês conseguem ver que eu estou nesse momento com algumas marcações, inclusive feitas aqui de liquidez, né? No gráfico do Bitcoin, então no gráfico de 4 horas, mas o gráfico mais interessante nesse momento é o gráfico semanal. Por quê, Ednei? Vamos lá, vou explicar isso para vocês, porque eu já passei esse alerta aqui para todo mundo que faz mentoria comigo, tá bom? Grupo da mentoria A, grupo da mentoria B. Eu já passei esse alerta, eu estou passando aqui também para vocês. Nesse momento aqui, nós tínhamos o Bitcoin fazendo uma movimentação um pouco confusa. Até que, de fato, isso aqui se confirmou como um wick-off. Lembra do wick-off que a gente teve aqui em cima, o wick-off de baixa, né? Distribuição de preço institucional, simplesmente colocando lucro no bolso, né? Eles colocaram o dinheiro deles no bolso, fecharam parciais, colocaram lucro no bolso, trouxeram o preço para baixo. De novo o wick-off acontecendo aqui nessa região para levar o preço para cima. E esse aqui é o nosso spring, ou o nosso, né? Também conhecido aqui como último soul, né? Basicamente essa é a palavra aqui também quando a gente fala sobre wick-off, certo? Quando a gente fala sobre o wick-off em si, sobre esse tipo de manipulação que os big players fazem no mercado. Mas olha só, o que eu vou mostrar a você agora é bem interessante, tá bom? É bem interessante. Olha só isso aqui, vem comigo. No gráfico diário, ou melhor, no gráfico semanal, você consegue ver claramente que a partir dessa região aqui, onde o preço deixou esse candle negativo, esse candle aqui negativo, é um candle de supply e demanda. O que é supply e demanda? Basicamente são regiões onde os players institucionais compram ou vendem um determinado ativo e depois eles trazem de novo o preço para essa região para realizar parciais, ou seja, o que for, e depois levar o preço de novo na tendência que o preço quer ir. Ou seja, aqui no caso do Bitcoin, a gente ainda está numa tendência de alta, isso é fato. Então, seria de novo trazer o preço para baixo e depois levar ele para mais uma tendência de alta. Seria isso, né, uma definição muito rasa de supply e demanda. Mas aí o candle de supply e demanda ele é deixado nesse formato aqui, nesse candle aqui gigantesco pra gente, né? A partir do momento que o preço chega nessa região, que eu já sei que esse candle aqui gigante é um candle de supply e demanda, eu posso reduzir para o tempo gráfico diário e eu chego na conclusão que o último candle que foi engolfado aqui antes de toda essa bull run começar, lá para os 60 mil, foi esse candlezinho preto aqui, certo? Esse candle preto que é um candle negativo, tá bom? Aqui no meu gráfico, o preto é o preço que fecha negativo e o azul é o preço que fecha positivo. Eu gosto de utilizar essa configuração. A partir desse momento que o preço vem aqui, ó, ele só brinca nessas regiões e ele faz o spring low e agora quebra a estrutura. O que é a estrutura, Ednei? Ednei, o que é a estrutura? Eu não sei o que é a estrutura de preço. Ensina pra gente. Vou ensinar de uma forma rasa aqui para vocês. Inclusive, eu sempre falo sobre isso nos meus vídeos. Eu falo muito, pessoalmente, sobre estrutura de preço nos meus vídeos porque eu digo que é uma das coisas mais importantes para qualquer pessoa que faz trade, tá bom? Se o preço ele tá numa tendência de alta, ele tem que, de baixa, perdão, ele tem que fazer o quê? Ele tem que seguir renovando o fundo. Ele não pode quebrar topo. A partir do momento que ele quebra topo, ele quebrou estrutura. Por quê?
Porque a tendência dele ele quebra, então se ele quebra topo, ele vai mudar de tendência, certo? Olha só isso aqui, ó. Por isso vem renovando topo, renovando topo, renovando topo, renovando fundo, perdão, falei tudo errado, renovando fundo, renovando fundo, renovando fundo. A partir do momento que ele quebra o topo anterior, ele quebrou a estrutura, ele faz um pullback e ele começa uma tendência de alta. Inclusive é assim que eu consigo operar, não o fundo em si do ativo, mas eu consigo pegar uma região muito perto do fundo do ativo, tá bom? Eu não consigo adivinhar fundo, mas depois que quebra a estrutura, eu já sei que o fundo é lá onde teve a estrutura, então eu já consigo pegar a próxima retração depois do preço fazer o fundo efetivo dele, tá bom? Então olha só isso aqui no Bitcoin, olha só, o preço vem nesse topo, fazer esse fundo, fazer esse topo, fazer esse fundo, né? Aí a gente tem alguns outros movimentos aqui, topo, fundo, aqui quebra a estrutura para cima, volta a quebrar para baixo, infelizmente. Aí a gente faz esse topo e depois desse topo, a gente só renova fundo de fato nessa região aqui, tá bom? Então a gente só renova fundo de fato nessa região que eu acabei de mostrar. Se eu só tirar isso aí, ok? Então a gente só renova fundo de fato nessa região aqui. Então esse foi o último fundo que o Bitcoin deixou, ou seja, esse aqui foi o fundo. E aonde estava o topo? O topo estava exatamente nessa região. E o que foi que o Bitcoin fez nesse momento? O Bitcoin quebrou o topo diário. O Bitcoin quebrou o topo, né? Não devia ter apagado isso, vou deixar aqui, ó. O Bitcoin quebrou esse topo, você consegue ver aqui, ó, topo diário, daily high, né? Coloquei em inglês porque geralmente eu aprendi a operar em inglês, então eu vou marcando, fazendo as marcações no gráfico em si em inglês, né? Porque, enfim, a partir do momento que o Bitcoin quebra o topo diário, ele abre uma janela para fazer o quê? Para fazer uma quebra também semanal. E lembra no início do vídeo que eu disse para você que falta só uma coisa para a gente saber se o Bitcoin vai entrar em uma tendência de alta ou não? É exatamente isso que falta. O Bitcoin tem que quebrar a estrutura semanal. Pô, Dinei, então como que eu vou saber se o Bitcoin quebrou a estrutura semanal para eu aproveitar, né, e ir comprando Bitcoin no que pode ser o último fundo de fato do Bitcoin, que provavelmente é o último fundo do Bitcoin? Simples. Vem no gráfico semanal e no gráfico semanal você vê que o preço quebra. O preço quebrou. O weekly high tá aqui, ó. O preço quebrou o topo semanal. Pô, então eu não estou entendendo. Você disse que só falta uma coisa e essa coisa já aconteceu? Não. Por que essa coisa ainda não aconteceu? Porque a semana ainda não acabou. Simples assim. É um gráfico semanal. O candle é preenchido de semana em semana. E você olha aqui, inclusive, a estrutura semanal, você vê que o topo semanal é esse, o fundo semanal é esse, o outro topo foi esse, e esse foi o fundo, e agora o preço quebrou o topo, que deu origem ao último fundo semanal, completando também uma manipulação de preço por Wyckoff um pouco aqui abaixo nessas regiões. Então isso confirma pra gente que de fato o candle de supply e demanda, o Wyckoff com o Sol, né, o Spring lá para baixo, tirando toda a liquidez do preço, a quebra de estrutura diária, quebra de 4 horas, quebra de 1 hora, e agora a possível quebra semanal para mim, todas as confirmações que eu preciso, né? Apesar de ainda faltar uma, que é a quebra semanal, mas as outras eu já tenho. Então, assim que essa última se concretizar, eu, Ednei, digo aqui para vocês que, na minha opinião, o Bitcoin agora vai rumo a uma tendência de alta. Faltam exatamente aqui, ó, olhem aqui do lado, falta exatamente 3 dias e 2 horas para o candle do Bitcoin, para esse candle aqui fechar. Se ele fechar acima dessa região aqui, de 39 qualquer coisa, é isso? Deixa eu só puxar aqui bem o preço. Não, de 39, 35, se ele fechar na semana acima dessa região, para mim o Bitcoin começou uma tendência de alta. Se fechar abaixo, tudo continua no mesmo, tudo é possível, tá bom? Já deixo isso claro. E se fechar acima, pessoal, eu, Ednei, também retiro a afirmação que eu já fiz aqui várias vezes, que Bitcoin ia a 21 mil dólares, porque tudo aponta que a partir dessa região, se ele fecha acima, ele já não vai renovar fundo e ele vai começar o quê? A renovar topo. Lembra o que eu acabei de explicar para vocês? Se o preço está em tendência de alta, ele tem que renovar fundo. A partir do momento que o Bitcoin, em vez de renovar fundo, ele quebra topo aqui, ele vai fazer um pullback, não tenha dúvida disso, ele vai fazer um pullback, muito provavelmente para quê? Para espantar toda a galera que saiu comprando quando viu esse candle aqui macio, esses dois candles aqui fortes de compra, para espantar essa galera, né? Para fazer essa galera fechar a posição e tudo mais, e depois disso a gente vai ver de novo o preço, né? Depois de preencher todo esse imbalance, começar a subir. Ednei, se o preço fechar acima lá, no tempo gráfico semanal, a partir de onde você planeja comprar? Eu planejo começar a comprar a partir daqui da casa dos 36 mil dólares, é isso? Deixa eu só pegar aqui de novo, sim. Tá vendo esse imbalance aqui, esse último candle aqui, esses últimos dois candles aqui fortes? Então, a partir de 36.800 e qualquer coisa a 34, eu já estou comprando dentro dessa região. O preço pode fazer pullback ainda para preencher essa região também aqui abaixo de entre 33 e 32, tá bom? Mas a essência é essa a minha visão agora do gráfico do Bitcoin. Quer ver outra coisa aqui que é muito, muito importante? Deixa eu só puxar aqui o teclado no ecrã. Bitcoin, né? Vou pegar aqui, ó, Bitcoin, Fear and Greed Index, né? Que é o gráfico, vamos dizer assim,
não é um gráfico, é meio que um indicador, a gente não pode só considerar ele, mas ele é meio que um indicador que mostra, né, o medo da galera do Bitcoin, né, como é que o pessoal está com sentimento de mercado sobre o Bitcoin. E a gente vê que nesse momento está a 30, ele já chegou a bater 50, quando o preço subiu, todo mundo já começou a ficar otimista, né, enquanto eles deveriam fazer automaticamente o contrário, que é o que Howard Marks diz num dos seus livros, né, o Essencial para o Investidor, basicamente. Não me lembro bem se esse é o título do livro, mas é o Second Level Thinking, né, que é o pensamento de segundo nível. Você não pode sair comprando quando todo mundo quer comprar, porque você vai comprar automaticamente barato, né? E quando a coisa estava aqui entre 10, que eu já saía comprando, já comprei, ainda esperava que o preço caísse mais, mas eu já comprei a 34, eu comuniquei isso aqui para vocês, claramente, abertamente, né? Mas no fim das contas, é isso que eu queria mostrar para vocês. Nesse momento o preço está 30. Por quê? Porque o indicador está marcado 30. Por quê? E olha só, vocês conseguem ver aqui, ó, que 30 é um ponto que está laranja, então é medo, né? Já esteve em extremo medo, né? E abaixo de 25 também, né? Há uma semana atrás, para vocês terem noção. Nesse momento, o preço isso aqui está 30, saiu de 50 para 30, por quê? Porque o Bitcoin não está conseguindo romper, né? Esse topo semanal, basicamente, não fecha. O candle não fechou ainda acima. Certo, pessoal? Olha só, tem mais uma coisa muito importante para dizer para você. Você que viu alguma notícia importante aí no mercado, que você quer que eu faça um vídeo sobre ela aqui no canal, o que é que você vai fazer a partir de hoje? Você vai entrar aqui na descrição dos nossos vídeos, tá bom? Vou até pegar aqui o canal, né? Vou pegar aqui, ó, para mostrar para vocês na tela, vocês aprenderem de uma vez por todas, ó. Vocês abrem aqui, vem no canal, ó, Ednei Pinheiro, certo? A partir do momento que você entrou aí, você pode mandar o link da notícia para mim e dizer, olha, Ednei, essa notícia aí eu tô achando muito interessante, faz um vídeo sobre ela. E eu, Ednei, posso fazer caso eu ache também que a coisa é sim interessante, tá bom? Olha só, a partir do momento que você abrir um vídeo aqui no canal, você já pode vir aqui na descrição e vir aqui em sugerir notícias, que vai enviar você para um WhatsApp nosso. Você pode, né, enviar o link da notícia lá principalmente, né? O nosso WhatsApp aqui, você pode abrir e falar com a gente e enviar também alguma sugestão da notícia, sei lá, acrescentar alguma coisa que você acha que eu devo também falar na notícia, tá bom? Então é isso, pessoal, tudo que eu tinha para dizer para vocês hoje, atualizar vocês sobre o Bitcoin, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí, bora pro mercado, bora lucrar. Fui! Cara, eu amo gravar vídeo, eu amo, sinceramente. A vida é uma preguiça, mas pô, tem que gravar, né?